Mandar um abraço para todas as irmãs da Assembleia de Deus de Petrópolis. São muitas, não adianta que eu não vou poder falar o nome de ninguém, então vou falar assim, todas as irmãs, toda a UFADEP, com muito carinho, um beijo para todas vocês. E hoje eu recebo uma delas, né? Recebo a Ednery Mello aqui, uma irmã em Cristo, e vamos falar sobre fé. Boa tarde, Ednery, tudo bem? Boa tarde, Beth, boa tarde a todos que estão nos assistindo, né, nesse programa, né, tão assim, importante para a nossa cidade, né, que tem trazido tanta informação, e agora também nesse quadro, né, que traz também algo muito importante para a nossa vida, que é a fé. É verdade. E quando a gente fala assim, vamos falar de fé, as pessoas, gente, mas falar de fé para quê? Por quê? Isso serve para quê? Geralmente quem não é cristão pensa assim, né, está ocupando um programa com nada, com perda de tempo. A gente sabe que tem muitas pessoas que pensam isso, mas também tem muitas pessoas com sede, né, Ednery? Com sede da palavra, com sede da água viva, querendo conhecer. E claro, todos os nossos irmãos cristãos que gostam sempre, porque a palavra nunca é demais, né? A fé vem por ouvir, por falar, por viver a palavra, aí reforça. É verdade. A fé é o firme fundamento, né, das coisas que a gente não vê. Então, o fundamento é o Senhor Jesus, né? Como eu construir a minha vida sem o fundamento, né? Então, com certeza, ela pode a qualquer momento, né, ser atacada e não subsistir. Mas se eu tenho como fundamento a minha vida na rocha eterna, que é o Senhor, então com certeza pode vir toda a tempestade que for, que nós permaneceremos de pé. Para a glória de Deus. Eu ia falar para a Ednery, fica à vontade, ela já está à vontade, já está trazendo a palavra, fica à vontade para você ler um versículo, ou dar um testemunho, que você quiser, a gente tem um tempinho para falar sobre fé, e as pessoas com certeza querem te ouvir, o que você trouxe, o que o Senhor colocou aí no seu coração. Sim. Bom, eu vou iniciar aqui com um versículo que está lá em Hebreus 10, versículo 10, 22, diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Né? Então, essa inteira certeza de fé, o Senhor fala aqui, que vem de um posicionamento do coração. Não é algo automático, não é algo mecânico, mas é algo que vem do sentimento, da alma, né? De algo que só Ele, que é Deus, pode conhecer. Porque você pode esconder de todo mundo os seus sentimentos, as suas necessidades, mas de Deus nós não escondemos. Então o Senhor diz para que nós cheguemos a Ele com esse coração sincero, esse coração aberto, para que essa fé possa efetivamente repousar no seu coração e fazer com que você possa usufruir dos benefícios desse convívio, desse novo relacionamento que surge através dessa fé, né? E eu lembro, assim, quando nós falamos dessa parte, né, do coração, nós lemos neste mesmo capítulo, no verso 16, o seguinte: este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e escreverei em seus entendimentos. Né? Então, como acontece isso? É pela fé. Se você
creu, o Espírito Santo, ele vem e começa a manifestar esses ensinamentos como algo de vida. Não mais algo que você ouviu falar, mas que você passou a viver, né? Então é algo intrínseco, é algo real em sua vida. Não mais pelo que as pessoas dizem, né? Mas pelo que você mesmo testifica, né? Por causa desse novo relacionamento com Deus. E nós, assim, nos encontramos depois desse encontro com o Senhor, nos posicionamos depois desse encontro com o Senhor, como o Senhor cita que nós passamos a ser cartas vivas, né, ao mundo. Então, as pessoas veem, as pessoas leem na minha vida essa nova criatura em Cristo Jesus. As Amém. Coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus é aquele que faz nova todas as coisas todos os dias, né? Por mais que você ache que é cotidiano o amanhecer, ele é diferente todo dia, né? Porque pássaros diferentes você ouve, né? Você olha para o céu e você vê outras posições das nuvens. Muitas vezes nós temos ouvido relatos, né, de pessoas no mundo todo vendo sinais nos céus. E isso é pela fé, algo que Deus disse que ia acontecer. E pessoas têm contemplado sinais nos céus, para que a sua fé possa ser fortalecida, né? E nós, então, vemos que ser carta escrita é você poder, com a sua vida, passar, deixar um legado para alguém. E me traz aqui a lembrança, a vida de Lloyd, né, que era mãe, era Lloyd e Eunice, né, que era mãe e vó de Timóteo. E Timóteo, né, Paulo fez uma reflexão para Timóteo e falou para ele: ô Timóteo, traz a lembrança essa fé não fingida que você aprendeu de sua mãe e de sua avó Lloyd, né? De sua mãe e de sua avó. E aí é algo que nós precisamos também fazer, é algo que vocês que estão nos assistindo também precisam fazer, é passar para as outras gerações a sua experiência, aquilo que você vivencia, a sua fé, né, através das suas atitudes para as novas gerações. Ser carta escrita ao mundo é alguém, quando você diz: você conhece a Beth? Sim, eu conheço, gente, olha, a Beth tem sido, assim, uma pessoa que tem me trazido algo tão diferente, tão precioso. O olhar dela é diferente, a falar dela é diferente, algo mudou, algo se transformou dentro da vida da Beth. Então isso passou a ser uma carta escrita ao mundo, né? Você passou a passar para as outras pessoas aquilo que Deus está fazendo em sua vida por causa da fé, né? Então, dessa forma eu quero dar um testemunho, né, a respeito, porque fiz isso na obediência, né? Faço isso na obediência, passando para os meus netos, né? O meu netinho tem um mesinho ainda, o João Lucas, mas enquanto eu estou embalando ele, eu estou louvando, eu estou falando para ele, né? Você vai ser um grande homem de Deus, você vai profetizando, né? Vai fazer diferença. E o Gabriel, que foi o meu primeiro neto, quando ele foi apresentado ao Senhor Jesus, lá na igreja, né, nós lembramos que Jesus, quando foi levado ao templo, porque era uma tradição levar a criança depois de 40 dias, a mãe apresentar lá uma oferta, né? Então, o que aconteceu? Houve ali, tinha Simeão, que pegou Jesus no colo e se despediu ali, falou: Senhor, agora tu pode me levar, porque eu já vi a tua salvação, né? Se cumpriu ali. E também a profetisa Ana, que estava naquele momento em que Jesus foi levado ao templo, que também profetizou a respeito dele. E o meu testemunho é o seguinte: meu neto, eu sempre ali orando por ele, falando com ele, e um dia eu estava procurando um desenho, Beth, para dar a ele, para mostrar, né, para ele brincar. Enquanto ele brincava com os carrinhos, eu estava selecionando o desenho, porque hoje em dia você tem que ter esse cuidado, né, de selecionar aquilo que os seus filhos, que os seus netos estão vendo na televisão.
E aí eu estava procurando um desenho para ele. E, de repente, no passar dos canais, eu deparei com um filme evangélico que eu já tinha assistido. E a cena exata daquele momento falou de forma profunda ao meu coração. E eu comecei a chorar, olhando ali a cena. E o meu netinho estava lá brincando. Ele se levantou, olhou para mim e disse assim: quer poder? Busca poder. Olha. Ele tinha 3 aninhos de idade. Então nós vemos que quando você passa esse legado, quando você faz como a avó de Timóteo, passando para ele essa fé, não fingida, mas uma fé real, verdadeira, sincera, vindo de experiências com teu Deus, essa criança, ela se torna verdadeiramente alguém que é usado por Deus neste mundo ainda pequenino. Então a criança não é o futuro da obra de Deus, ela é o presente. Ela pode ser usada ainda pequenina, como o meu netinho com 3 aninhos ali foi usada pelo Espírito Santo para falar comigo. Amém. E como eu te disse, quando ele foi apresentado na igreja, o Senhor deu uma profecia para ele e disse que ele iria fazer diferença na geração dele. E nesse domingo agora que passou, meu netinho estava com meu filho brincando com os coleguinhas da rua. E aí desceu uma mãezinha com o filhinho dela no colo, que já estava com idade de já estar falando muitas palavras, mas ele ainda não havia pronunciado nenhuma palavra. E estava fazendo tratamento, não é o médico. Meu netinho estava brincando com o cachorrinho do vizinho, da menininha. E quando ela desceu e colocou o neném assim no colo e sentou, meu neto saiu de lá, de brincar com o cachorro, chegou perto dela, colocou a mão sobre a cabeça da criança e abençoou. E falou para aquela criança: o Senhor te abençoe. E quando ele saiu dali, ele saiu e continuou brincando. Naquele mesmo momento, isso meu filho me contou nesse domingo, naquele momento, aquela criança começou a olhar as outras crianças e ele falou: bó, bó. A bola que estava sendo ali brincando, ele soltou, Deus ali curou aquela criança com a oração de outra criança. Então, isso é fé. Fé passada pelo legado de uma avó, pelo legado de uma mãe, de um pai, né? É isso que nós precisamos continuar, né? Sendo cartas vivas e passando essa fé genuína, essa fé verdadeira a todos que estão ao nosso redor. A gente sabe que não pode dar a nossa fé porque é individual, mas a gente pode, como a Edneia fala, passar, a gente pode apresentar o que é essas fé, experiências, orar. O testemunho também de cada um, o testemunho realmente, espírito e verdade, ele contagia, coloca outra pessoa para refletir. Isso é muito importante. Eu sempre tive muita fé, só que antes eu depositava fé no lugar errado, né? Porque o único caminho é Cristo, mas eu não entendia isso, como muitas pessoas que estão no mundo não entendem. Então, nem vou entrar em detalhes, para a gente não achar assim, eu nunca quero falar de religião de ninguém. Lógico. A gente está aqui para falar do amor de Cristo, da fé, das coisas boas. Mas assim, eu fiquei muitos anos perdida depositando a fé em outros deuses. Então, assim, quando a gente encontra o verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Criador do céu e da terra, o Deus maravilhoso, a gente pensa, nossa, quanto tempo, né, a gente perdeu, mas graças ao bom Deus ele conservou a fé que eu sempre tive, só que ela é muito mais forte, porque agora ela é depositada no único caminho, na verdade, na vida, na água viva. Agora ela é depositada na fonte, então... Glória a Deus. Eu entendo perfeitamente isso que você está falando. Mas muitas pessoas precisam ouvir muito falar de fé, precisam ouvir muitos testemunhos, precisam vivenciar isso, ter a sua experiência com Deus, porque às vezes até a pessoa que está na igreja, a fé está fraca, está fria, está morna, a pessoa já não está mais vivendo a fé. Então é importante não a gente só falar para quem ainda não tem, mas para quem já teve, está adormecido, né? Para dar uma revivada, uma renovada. Né? E tem até aquele versículo, e até muitos fizeram muitas canções com respeito a isso, até tem uma canção de crianças que fala de fé em fé,
De glória em glória seguimos a Jesus, de fé em fé, de glória em glória Ele nos conduz. Nosso caminho é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até chegar a ser dia perfeito na presença de Deus. Então, de fé em fé, né, de glória em glória, são experiências. É preciso buscar a Deus. É preciso como diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, mesmo que quando você lê a palavra, leia em voz alta, para que se cumpra, que você adquira a fé nisso. E o Senhor disse que se é pelo ouvir, eu não vou ler mais em voz baixa, não, eu vou ler em voz alta, porque eu vou declarar a palavra de Deus na minha vida. Eu vou declarar com os meus lábios que isto aqui vai estar sendo escrito nas tábuas do meu coração. Eu vou crer que o meu Senhor Jesus, né, vai passar a viver em mim. Algo interessante também, como você é uma carta viva, quando a gente manda uma carta pelo correio, geralmente, né, a gente é colocado um selo nessa carta. E este selo é para identificar de onde veio aquela carta, né? E o Senhor também nos deu um selo. Sendo cartas vivas, Deus instituiu um selo sobre nós. É o selo do Espírito Santo. Este selo do Espírito mostra para o mundo de onde nós somos. Qual é a nossa identidade? Nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos do céu. Por isso nós temos algo diferente a oferecer. Por isso nós temos novidade de vida através da nossa fé. Porque aquilo que nós recebemos e aquilo que nós usufruímos, nós queremos que todos possam ter, porque nada pode ser comparado a esse exercício da fé que temos em Cristo Jesus. Porque um dia que Ele morreu na cruz do Calvário, nos salvou, nos resgatou da morte para a vida, das trevas para a sua maravilhosa luz, tudo ficou iluminado, né? Tudo se aclareou. E aí agora a gente pode viver neste ritmo da fé para chegar até o céu, onde será esse dia perfeito. Você está falando, deu exemplo com criança, né? E ontem, não foi ontem não, hoje é terça, que está passando tudo tão rápido, gente. Realmente Jesus está voltando, porque os dias estão abreviados, né? Foi domingo. É verdade. Domingo ouvindo louvor, além do Rio Azul. E ontem também teve o culto lá na sede culto do ETEP, também, coincidentemente, também louvaram além do Rio Azul, que fala, né, que está com saudade de casa e tal. E eu vou contar uma coisa aqui rapidinho, menos de um minuto, que eu nunca contei para ninguém, agora contando com um monte de gente, sei lá onde vai parar isso que eu vou contar, porque a gente está na internet também. Verdade. Mas eu não contei porque eu achei que aquilo era bobagem de criança, ou sei lá, e depois que eu fiquei adulta, eu falei, gente, se eu contar isso, o pessoal vai achar que sou maluca. Quando eu era bem pequenininha, devia ter uns 4 ou 5 anos, isso nunca saiu da minha mente. No banheiro da minha casa, era uma casa muito simples, a gente não tinha um espelho. A gente tinha um espelhinho assim, que era um espelhinho pequenininho com a borda laranja, né, que meu pai fazia barba. Só tinha esse espelho na casa, que éramos muito humildes, não tinha espelho assim para ver o corpo, só tinha esse. Então, se quisesse olhar no espelho, tinha, só que eu não alcançava. Aí eu tinha que ir na cozinha buscar um banquinho, e subir e ainda levantar os pés assim para poder ver. E eu fazia isso de vez em quando, me olhava no espelho e falava assim, pai, eu tô com saudade de casa, eu quero voltar para casa, eu quero ir para casa. E eu nunca entendi isso, e cresci achando que aquilo era uma maluquice de criança e tal. E quando eu vi esse louvor a primeira vez, já depois de convertida, eu falei assim, nossa, eu tenho uma casa com o pai, que eu fui entender. Aleluia. Pelo menos eu interpretei assim, eu falei, você tinha que sair de algum lugar. Aí eu falei, gente, porque eu falei assim, como você pode ter saudade, que o hino fala da saudade de casa, como você pode ter saudade de uma coisa que você nem conheceu, né? Mas, enfim, a gente tem essa saudade do que não conheceu, e quando eu era criança eu sempre falava para mim mesma, mas como se eu estivesse falando com meu pai, me leva para casa. Mas por que eu falava isso? Eu não tinha vindo uma ideia, e eu demorei muitos anos para entender.
até eu me converter, até eu ouvir esse louvor. Eu falei, gente, faz sentido, eu não estava maluca. Eu achava que eu era uma criança meio pancada, porque eu fazia isso, pequenininha, 4, 5 anos, que 6 coisa mais linda. Aí com 7 anos eu esqueci, isso eu não fiz mais, mas eu fiz isso, sei lá, dos 4 aos 6 anos, eu acho. Volta e meia, eu tinha necessidade de me olhar no espelho e querer voltar para casa. Aqui não é minha casa, eu quero para casa do pai. Eu não sabia que parece que eu já estava na casa do espelho que meu pai fazia. Gente, olha, muito lindo, e eu nunca esqueci isso. Glória a Deus. Só fui me encontrar agora. Porque você ia testificar isso, né? Porque o Senhor diz que das crianças de tais é o reino dos céus. Né? O Senhor diz que as crianças veem a face. Foi uma coisa que eu sempre guardei com medo de alguém me achar uma criança pancada, porque eu não contava isso para meus colegas, não contava para ninguém, era um segredo meu, só eu sabia. E hoje eu entendo que eu e Deus sabíamos. Sabia o que era disso, não só eu, não estava sozinha. Nós temos aí 2, 3 minutos para terminar, fica à vontade. O que eu queria deixar assim, né, como final da palavra, é que o Senhor diz que quando nós pomos a mão no arado, nós não podemos olhar para trás. Né? Então, que você tome hoje, né, a decisão de tomar essa fé em Cristo, para que Ele possa estar fazendo morada em seu coração e começar a escrever no seu coração essa palavra que é viva e eficaz. E quando ela começar a ser escrita nas tábuas do seu coração, você vai se tornar essa carta viva ao mundo. Porque ela não é escrita com tinta, ela é escrita com o sangue de Jesus. E as pessoas vão ler na sua vida algo diferente. Vão ver em você aquilo talvez que você sempre sonhou em ser. O Senhor só está esperando você ter uma experiência como a da Beth. Porque o Senhor já te conhecia antes de você nascer. Você estava no ventre da sua mãe, você ainda era um ser informe, e Ele já conhecia tudo a teu respeito. Então o Senhor só está esperando você dizer, sim, Senhor, vem morar no meu coração. Eu entrego a minha vida a Ti. Dá-me esta fé. Acrescenta-me fé para tomar essa atitude. E com certeza o Senhor vai te ouvir nesta tarde, nesta manhã, na noite. Quando você ouvir esse programa, você tomar posse dessa fé genuína em Cristo Jesus. E a sua vida se tornará uma nova vida no Senhor. E aí você vai poder verdadeiramente viver tudo aquilo que um dia você sonhou, porque o Senhor é aquele que realiza os nossos sonhos. Né? Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, né? Porque oportunidade, né? Eu estava ensinando as crianças esse domingo, né, para eles, o que quer dizer oportunidade, né? Que são ventos favoráveis. Hoje os ventos estão favoráveis à sua vida, está chegando até você a palavra de fé que você precisa para mudar as circunstâncias que você está vivendo e viver uma nova história, né? O Senhor vai escrever essa carta viva na sua vida, para a glória de Deus. Amém. E a gente tem que aproveitar cada oportunidade. É verdade. Porque Jesus está voltando, você acreditando ou não. Está tudo se cumprindo até agora, não vai deixar de se cumprir. É verdade. E a gente tem que correr contra o tempo. Eu agradeço ao Senhor todos os dias dele ter me resgatado do lamaçal do pecado, do mundo. Amém. E ter me dado essa oportunidade de poder ser salva e encontrar uma glória. Eu assim penso, estou lutando por isso, batalhando. Amém. Glória a Jesus. E quando a gente entende isso, a gente quer passar isso, né, para as pessoas, mas a gente sabe que as pessoas, o amor de muito não se esfriarão, já se esfriou. A gente porque né? Na verdade a gente está mesmo muito perto da volta de Jesus. Sim. As pessoas falam assim, mas desde que eu sou criança eu ouço falar, mas a Bíblia ela tem um tempo de Deus, não é o nosso. E a gente vê os sinais e vê que está muito próximo, mas ainda dá tempo. É verdade. Eu estou aproveitando a minha oportunidade. Outro dia até a minha irmã, que é missionária, falou, não, você não pode pensar assim. Que eu falei assim, às vezes eu me acho um pouco egoísta, porque eu quero passar isso para as pessoas, eu passo. Quando a pessoa não dá muita atenção, aí eu penso, tudo bem, você não está dando atenção, mas eu já estou garantindo minha salvação. A minha irmã, não, você pode pensar assim, não, tem que insistir. Mas a gente fica tão feliz de ter conseguido, quer passar, mas nem sempre outra pessoa quer ouvir, né? Eu tiro por mim. Fiquei anos e anos depositando minha fé em deuses
né, de pedra, de barro, de outro, sei lá de quê. E eu também não queria ouvir. Até que um dia eu ouvi e glorifico o Senhor por isso. E agradeço a todas as pessoas que oraram pela minha vida, que, creio eu, foram muitas. Amém. Glória a Deus. Porque meu coração era bem de pedra. E aí a gente está fazendo esse pouquinho. Eu tento passar esse pouquinho para você, se você quiser aproveitar a oportunidade. Amém. A oração pode muito em seus efeitos. Com certeza, em todas as famílias tem alguém que está orando por você, Sempre, né? E aí a gente glorifica o Senhor porque um dia nós fomos alcançados, né? Isso. Eu me converti na adolescência, não nasci num lar evangélico. Mas na adolescência e eu foi muito conheci através de uma menina que ela não falava nada. Ela simplesmente, na hora do recreio, pegava a biblinha dela e sentava num lugarzinho para ler. E cada hora ia um lá para saber o que ela estava fazendo. E ali, então, ela falava e convidava para ir à sua igreja. Lindo. E eu um dia fui uma dessas, aí aceitei o convite, fui, Olha, não quis que nunca bênção. mais Aleluia. sair da presença do Senhor. Gisele, muito obrigada. Por mim, ficaríamos aqui muito mais tempo, mas obrigada por você ter vindo. Amém. Manda um abraço lá para todos daquele departamento lindo, departamento Amém. das crianças. Glória a Deus. E, como eu disse, né, são muitas irmãs, irmãos, enfim. E um abraço especial para o nosso pastor-presidente, pastor Timóteo Ramos de Oliveira, com o pastor Delcio, todos os pastores da Assembleia de Deus de Petrópolis. E a gente tem que ter vida, não queria ir embora não, mas tem que ter vida. Obrigada. Uma pena. Obrigada você por essa oportunidade que o Senhor gerou no seu coração para dar a todas nós. Amém. Eu que agradeço ao Senhor pela minha vida e pela sua vida. Amém. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Shopping Pedro II, o shopping mais charmoso e querido de Petrópolis, espera você para suas compras de fim de ano. As melhores opções para presentear. E comprando seu presente no Shopping Pedro II, você concorre no Natal com Prêmios. São 10 vales compras, 9 de R$150 e um vale compras de R$3.000. O sorteio será no dia 30 de dezembro. Compre o seu presente, pegue seus cupons, coloque na urna e concorra. Shopping Pedro II. As melhores opções de compras e serviços. E você ainda concorre a muitos prêmios. E nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Olá pessoal, quem fala é o vereador Ingo Ramos, vereador aqui de Petrópolis. Estou passando aqui hoje para desejar a todos vocês um Feliz Natal, com muita saúde, muita paz, muita união entre as famílias. E que nós nunca esqueçamos o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Independente da sua religião, que você possa curtir sua família, respeitar o próximo. Esse é o grande legado do Natal. E também, aproveitando, queria desejar a todos nós um feliz 2024 com muitas perspectivas para nós petropolitanos. Um grande abraço a todos. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet.
Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Bem, hoje eu recebo Roberta Malaquias, mais uma mulher de fé, para compartilhar com você esse ingrediente tão importante para a nossa vida espiritual. Então, obviamente, nós vamos falar de fé. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Beth. Agradeço por essa rica oportunidade. Eu que agradeço, sei que seu tempo é apertado, servindo ao Senhor, é puxado, e separou esse tempinho para compartilhar comigo, compartilhar com os internautas, com os telespectadores, todos que queiram receber um pouquinho dessa porção de fé que é tão importante. Então, Roberta, fica à vontade, que o Senhor já colocou no seu coração, tenho certeza. Sim. E já tem uma sementinha linda para a gente regar aqui e distribuir. Sim, sim. É uma alegria, como eu disse, estar aqui com vocês e compartilhar aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Não tem preço, né? Então, assim, com certeza o tempo sempre vai ser curto, mas disponível para o Senhor e para testemunhar o que Deus tem feito. Amém. E antes de eu iniciar, para não esquecer, né, porque eu sei que muitas pessoas estão nos vendo, e assim, a família, ela é fundamental no ministério, numa chamada. Sim, é base de tudo. Isso, exatamente. E a família, ela faz parte de todo esse processo. E eu quero agradecer a Deus pela família, porque ontem foi o Dia Internacional da Família, então assim, eu não posso deixar de mencionar a família Sal para a Terra, a família Leps, a família Malaquias, que é a família de origem, e a família Metodista Livre Internacional, a qual o Senhor foi agregando ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa chamada, e eu entendo que tudo isso é possível porque o Senhor um dia olhou para mim. Amém. Um dia o Senhor me resgatou, um dia o Senhor transformou a minha vida e hoje eu estou aqui só para dar glória a Ele. Glória a Deus. Tá bom, querida? Vale glorificar e eu fiquei muito feliz, né, quando você me convidou, já convidou em outras ocasiões, e eu falei, aí quando foi para falar de fé, eu falei, eu não posso negar, porque tá na hora, né? Tá na hora, e assim, é o que o Senhor fez na minha vida, não posso ocultar. Muitos já conhecem, muitos sabem, mas essa oportunidade de estar expandindo esse testemunho lindo da obra que Jesus tem feito. A gente não tem noção onde vai parar, né? Tá na internet, a gente não tem noção. A gente acha que o pessoal só em Petrópolis e nos municípios onde a emissora atinge, mas a internet vai passando. Eu já recebi mensagem no Facebook, até no meu Facebook mesmo, o pessoal Beth Oliveira, de pessoas falando que em Angola, em Moçambique, na África, países que falam de língua portuguesa, um vai passando para o outro, chegou lá e as pessoas dão testemunho enquanto a gente ficou. Então a gente fica assim, meu Deus, você vai parar lá como? A gente não sabe, vai. Sim. E aí vai chegando a palavra do Senhor. Sim, e eu achei muito legal que na hora que eu estava vindo para cá, a minha sogra correu para ligar a televisão, porque ela assiste o seu programa, né? Então, assim, beijo, dona Arlete, amo a senhora, que Deus continue abençoando sua vida. Beijo, dona Arlete, obrigada pela audiência. E a palavra que Deus ministrou ao meu coração é um texto muito conhecido, a qual Jesus ele se apresenta a seus discípulos diante de um mar revolto, sabe? Mas antes disso eu gostaria de ler Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquilo que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. E a nossa trajetória cristã, ela é feita de altos e baixos como a vida. Eu costumo falar isso para os irmãos, para meus filhos, porque nem todo dia é um dia qual o céu, por mais que esteja azul, os nossos olhos estão azuis, porque tem o dia mau. E a vida, ela é simbolizada por altos e baixos. E a vida cristã, às vezes também acontece isso porque nós estamos nesse mundo. E por estarmos nesse mundo, passamos por situações adversas. E o texto diz que nós não podemos perder o foco de Cristo. Nós precisamos manter os nossos olhos fitos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E baseado em meu testemunho de vida, toda a minha trajetória cristã, eu me lembrei de como Jesus me alcançou, né? E lembrando desse fato, o Senhor me trouxe o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 a 33, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. E eu fiquei assim, observando esse texto, porque ele diz que Jesus, ele falou para os seus discípulos atravessar o mar, quando nós vemos isso nos demais evangelhos, e ele foi dispensar a multidão. E da mesma forma que Jesus, ele era seguido por multidão, o nosso testemunho também é, né? Jesus, ele era seguido pelos seus discípulos, ele era seguido pela multidão que carecia de um favor, seja ele alimento, como ali Jesus havia acabado de multiplicar os pães e peixes, pessoas que precisavam de uma cura, pessoas que precisavam de um agir sobrenatural de Deus, mas também Jesus, ele era seguido por aqueles que o acusavam. Na nossa caminhada cristã não vai faltar essas pessoas, não vai faltar. Vai haver os discípulos, aqueles que contemplam a obra redentora que Jesus fez na nossa vida e caminha conosco no Evangelho. Tem aqueles que sempre vão falar assim: ora por mim, eu preciso de uma oração, eu preciso de um favor de Deus, ora. E também não vai faltar aqueles que ficam esperando um tropeço nosso. Não vai faltar. Sim. Mas Jesus, ele nos mostra e nos dá um exemplo que precisamos seguir. Quando Jesus, ele fala para os discípulos atravessar o mar e ele despede a multidão, ele mostra um segredo que é o que sustenta a nossa fé, né? Ele tira um tempo com Deus. Ele sobe ao monte sozinho para estar com Deus. E eu acredito que esse é o segredo, sabe, Beth, que sustenta a nossa caminhada. Esse é o segredo que sustenta a nossa vida em Deus, sabe? Porque não é sobre nós, e sim sobre o que Ele faz
em nós e através de nós. E Jesus, ele dá esse exemplo, falou, olha, eu vou orar. E ele foi buscar a Deus. Quando Jesus, ele acaba esse tempo com Deus, ele vê que o mar estava revolto, que seus discípulos estavam sendo açoitados, que o vento era contrário. Por isso eu disse os altos e baixos. Ventos contrários vão soprar, adversidades vão surgir ao longo da nossa caminhada. Mas Jesus, ele mesmo, parecendo estar longe, ele está perto. Ele está observando. E quando nós temos a nossa fé, os nossos olhos fitados em Jesus, por mais que o dia mal venha, nós sabemos que nós não estamos só. E esses discípulos, eles passaram por essa situação. Eles passaram por esse momento de dificuldade, de medo, né? Eles ficaram aterrorizados. Porque imagina, no mar, o vento soprando, as ondas dando contra o mar, Jesus não estava por perto, mas Jesus observava. Então, eu entendo que a todo instante Jesus me observa, a todo instante Jesus observa a Beth, a todo instante Jesus observa você que está assistindo esse programa. Nós não estamos sozinhos. E a fé, ela é individual. A gente pode compartilhar, creio eu, através de testemunhos. Porque quando eu dou meu testemunho de fé, eu acabo, de uma maneira ou de outra, colocando quem está ouvindo, assistindo, para refletir. Poxa, se Deus fez na vida dela e o Senhor não faz acepção de pessoas, vai fazer por mim também. Sim, então, eu acredito muito nisso, mas não tem como a gente dar um pouquinho. Como você falou, as pessoas chegam a hora por mim. Acontece. Eu me converti há pouco tempo, só tem 2 anos. E, às vezes, a pessoa está 30, 40 anos dentro da igreja, mas está com uma fé fraca, porque, com o passar do tempo, se a pessoa não for alimentando, eu, pelo menos, tento assim. Eu creio que a conversão ela é diária. Sim. Então, a cada dia eu tenho que buscar o Senhor. Tenho que buscar o Senhor em oração. Tenho que eliminar coisas do mundo para eu poder estar mais próximo de Deus. Porque se a gente for ao culto só quinta e domingo, no caso, na Assembleia, quinta e domingo, tenho de doutrina terça. Vamos supor que eu vá ao culto terça, quinta e domingo e continue vivendo as coisas do mundo, eu não vou fortificar minha fé, eu não vou estar próxima do Senhor. Então, tem pessoas que falam assim, ai, ora por mim. Aí eu fico pensando assim, eu oro, eu gosto muito de orar, eu oro, assim, eu oro pelas madrugadas, então tem uma listinha lá de petição, Senhor. Se eu esquecer alguém, o Senhor me perdoe, mas fulana pediu, eu vou orando por cada um. Porque está lá, orar uns pelos outros. Enquanto eu estou orando por alguém, tem alguém orando por mim. O Senhor está vendo isso tudo. Então, assim, não adianta a pessoa seguir uma religiosidade e não implementar Deus. Porque a fé acaba ficando fraca. Eu penso assim. Então, depois que passou aquela tribulação toda do primeiro ano, vocês lembram? Cheguei algumas vezes lá na igreja, quando passou aquela tribulação toda, eu pensei, não sou mais um menino, você tem que deixar as coisas de menino. Então, para mim, 1 ano foi suficiente para as coisas de menino no mundo espiritual. Quem lê Bíblia sabe do que eu estou falando. Então, assim, eu falei, eu preciso me aproximar de Deus. Aí eu desliguei Netflix lá em casa, os canais. Beth, mas você é jornalista, trabalha em notícia? Não, eu vou direto ali onde eu quero a notícia na internet, pronto. Eu não preciso estar vendo aquele monte de coisa que não vai me edificar em nada. Fui eliminando isso, fui eliminando locais que não condizem com o cristão. E aí, você vai sentindo mais a presença do Espírito Santo. Então, assim, é um conjunto de coisas, não é só ore por mim. Então, assim, você tem que buscar, é uma busca constante. Porque não é fácil. Tem uns dias maus, tem dia que a gente acorda cansado. O cristão está aqui no mundo, então não é porque é cristão que ele não vai ter um dia de desânimo, um dia de, ai meu Deus, o que eu faço hoje? Né? Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Tem esses dias. Isso aí. Então, a fé a gente tem que alimentar. Exatamente. Porque todo dia a gente não almoça. Toma café, almoça, lancha, janta. Né? Quando não está em jejum, a gente faz isso todo dia. Então, a gente tem que fazer isso no mundo espiritual. Para Deus também. Porque aí a pessoa só quer a igreja e está lá ouvindo músicas que não são para ouvir, andando em locais que não são para andar. Então, assim, quantos anos que você está na presença do Senhor? Eu estou há 28
8 anos. Então você sabe muito bem do que eu estou falando. Né? 28 Eu anos. estou engateando, 2 aninhos, mas assim, você sabe do que eu estou falando. Tem esses dias, se a gente não buscar muito, fica difícil Sim, também. sim. Porque o cristão não é nem um super-homem, nem super-mulher. Sim, até mesmo porque Jesus, ele é bem claro quando ele diz, para ser meu discípulo, precisa tomar a cruz para segui-lo. E tomar a cruz é renúncia. Né? Por exemplo, eu não preciso falar para a Beth o que a Beth precisa mudar. O próprio Espírito, ele nos convence daquilo que nós estamos fazendo que não o agrada e pode estar roubando aquele tempo de qualidade que nós teríamos com ele, pode estar sendo substituído por outra coisa. A nossa vida é uma vida de decisão, Beth. Todos nós um dia precisamos decidir. E eu, aos 17 anos, decidi por Cristo. Né? Eu, com 17 anos, quando eu estava com alguns dilemas já, assim, final da adolescência, início da juventude, algumas crises, né, existenciais, Jesus, ele me alcançou dizendo que ele me amava e que o Espírito dele se movia em mim. E quando eu ouvi essa canção, eu falei, peraí, eu achava que estava tudo acabado, eu achava que eu não era ninguém, mas existe um Deus no céu que me ama e que se manifesta bem próximo. Né? E exatamente é o que aconteceu com esses discípulos. Eles estavam num momento de tribulação, um momento de dificuldade, e Jesus foi estar com eles, foi andando sobre o mar. Porque para Jesus não tem nada que o impeça de nos alcançar. Muitas vezes nós não somos alcançados porque o nosso coração está endurecido. Mas quando nós temos esse coração aberto, porque o Evangelho foi ministrado ao meu coração aos 7 anos. Aos 7 anos eu participava de um culto no lar, né, de uns vizinhos. E era muito interessante porque ali Jesus ele já começou a fazer a obra. A trajetória, né, a adolescência entrou, eu não caminhei na presença, até mesmo porque meus pais não eram cristãos. Eles professavam uma fé que cada hora estava num lugar, né? Então, assim, eles não tinham uma fé firmada, mas sempre foi uma fé firmada em Deus. Só que nós sabemos que para estar em Deus é necessário o caminho. O caminho é Cristo. Que é Cristo, é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Todos os caminhos levam a Deus. Não. Sinto muito, não. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho para a salvação é Jesus. Para a salvação. Né? Todos os caminhos um dia irão se levar a Deus, porque a Bíblia diz que todo joelho dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Só que alguns para juízo, né? E aí é bom confessar Jesus aqui. Não é? Que Ele nos confessa no céu. Então, Jesus, Ele viu a situação desses discípulos da mesma forma que Jesus viu a minha situação e Ele veio ao meu encontro. E quando Ele veio ao meu encontro, eu me rendi a Ele ali através da obra redentora de Cristo na minha vida. Ele salvou toda a minha família. Amém. Eu era jovem, 17 anos, já estava um mês antes de completar 18 anos. E Jesus alcançou a minha família e foi transformando. E aquilo que era a minha crise no momento, que era os problemas familiares que meus pais tinham, Jesus resgatou, Jesus restituiu, Jesus restaurou. E meu pai, hoje ele descansa no Senhor, mas ele chegou a ser um pastor, né? Chegou não, ele é um pastor, né? Porque ele foi separado por Deus para esse ministério e o galardão dele é de pastor. Então ele é pastor, né? Mesmo dormindo no Senhor. Minha mãe também, as minhas irmãs caminham na presença do Senhor. Então toda a minha família, tios, primos, e eu louvo a Deus por isso. Mas eu gostaria de voltar aqui para o texto, porque a hora eu sei que não para, né? Ainda tem mais uns minutinhos. E nós temos alguns ensinamentos que nós podemos extrair desse texto. O primeiro é que mesmo quando nós estamos longe de Jesus, Ele permanece perto. Os discípulos, eles estavam no meio do mar, né? Eles estavam ali passando pelaquela dificuldade, mas Jesus, Ele estava o avistando e Ele veio ao encontro desses discípulos. Parece que tudo estava dando errado, mas Jesus estava observando. Mesmo quando tudo está dando errado, Jesus permanece no controle de todas as coisas. Ele tem a palavra final. O segundo é que quando a nossa fé ela está firmada em Jesus, nós vivemos o sobrenatural. Porque quando Jesus ele foi ele olhou para aqueles discípulos, ele foi até o encontro daqueles discípulos, eles os viram vindo sobre as águas. E Pedro, muito ousado, fala para ele, Senhor, se tu és mesmo, porque de início, imagina, eles estavam com medo do que
dos açoites que eles estavam sofrendo. E Jesus vem sobre as águas e eles logo exclamam, é um fantasma. Acabou tudo, né? E aí Jesus, calma, não tem mais, sou eu. E Pedro, muito afoito também, ele chega para Jesus e fala, se é tu mesmo, mestre, manda eu estar contigo. E Jesus fala, vem. E Pedro, ele começa a caminhar também sobre as águas. Eu fico imaginando que sobrenatural. Né? Então, quando o Pedro está olhando para Jesus, ele começa a caminhar. Só que o texto diz que ele começou a reparar o vento, ele começou a reparar a onda. E quando ele tirou os olhos de Jesus, Beth, ele afundou. E nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Justamente. Muitas são as situações que às vezes acontecem. E a gente, mas fulano, aquilo. Não, é Jesus. É Jesus. E quando nós tiramos os olhos de Jesus, a tendência é afundar. Aí começa a ter os declínios, né? Vida familiar, finança, ministerial, emocional, saúde. Vai começando os declínios. E é nesse momento, ainda que aconteça algo desse tipo, se alguém um dia viveu um sobrenatural com o Senhor e tirou os olhos de Jesus, clame. Pedro, ele começa a gritar, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E é interessante que geralmente a gente grita para quem está longe, né? Porque eu não estou gritando com você aqui. Sim. Mas se eu precisar falar com outra pessoa que não esteja aqui, eu tenho que gritar. Para Pedro, Jesus estava longe. E ele começou a gritar, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E Jesus, ele sempre está perto. Pedro gritou, mas Jesus estendeu a mão. E a gente só estende a mão para quem está perto. É verdade. A gente não estende a mão para quem está longe. Jesus estava ali. Só que às vezes os olhos estão tão envolvidos nos problemas que as pessoas não enxergam. Jesus está perto. E essa é a fé que nós precisamos manter no nosso coração. O maior milagre para mim, Beth, é a salvação. Foi o que Jesus fez na minha vida. É o que Jesus tem feito na vida de todos aqueles que deixam Ele trabalhar nos corações. Porque quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a nossa vida ela não muda assim. Não é um passe de mágica, mas é uma trajetória diária de entrega, de renúncia, de dependência de Deus e viver o sobrenatural. E o mais lindo de tudo é que quando nós nos reposicionamos em Cristo, Ele estende a mão, Ele nos sustenta e o texto diz que eles retornaram ao barco. Eu acredito que continuou andando sobre as águas. E é isso que o Senhor tem para mim e para você, sabe? É sair do natural. O natural eu e você conseguimos fazer. Ele quer nos levar a um nível do sobrenatural. E o sobrenatural é Ele abrir porta onde não existe. É Ele curar aquele que a sentença médica é de morte e Ele vai e cura. Ele resgata e faz coisas maravilhosas na vida daquele que ninguém, né, dos improváveis. Eu posso dizer que um dia eu fui uma improvável, né? Eu não tenho um testemunho de, eu fui uma ex isso, uma ex aquilo. Eu não fui, mas eu sou uma ex-pecadora que busca se santificar no Senhor todos os dias. E para mim esse é o maior milagre. É os olhos se abrirem para Jesus. Porque às vezes nós fazemos as nossas guerras sozinhos e nós perdemos. Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor, e a palavra de Deus diz que Ele é o general dos exércitos, quando nós colocamos as nossas causas diante do Senhor, ainda que injustiçado, nós temos um advogado que é Jesus. E eu louvo a Deus por isso, porque esses discípulos, e em especial Pedro, eu me identifico um pouco com Pedro, porque eu sou colérica, né? Então, assim, eu me identifico um pouco com Pedro. Ele teve essa experiência, ele andou sobre o mar, mas em algum momento ele parou de olhar para Jesus, ele orou para as circunstâncias, ele olhou para os problemas, ele afundou, mas na hora que ele clamou, na hora que ele gritou, salva-me, Senhor, Jesus estendeu a mão e ele voltou a andar sobre as águas até chegar ao barco, lugar de segurança, porque em Jesus nós estamos seguros. E foi isso que Jesus fez na minha vida. Jesus, ele me colocou em lugar de segurança. E eu entendo que as outras coisas são experiência, porque foi o que nós falamos. Às vezes as pessoas falam, ore por mim, mas você
E todos os demais cristãos precisam ter uma experiência com o Senhor. Sim. Eu não posso viver da experiência da Beth. Sim. Eu preciso ter a minha experiência com o Senhor, né? Então, assim, eu entendo que a fé é para isso, sabe? Ela precisa ser alimentada, ela precisa ser praticada, porque os problemas vêm para que nós possamos praticar nossa fé e revelar o nosso coração. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração, mas muitas vezes nós não conhecemos. Então, as adversidades mostram como nós estamos em Deus, como está a nossa vida, como é a Roberta. Como é a Roberta esposa, como é a Roberta mãe, como é a Roberta serva, como é a Roberta pastora, como é que é a Roberta? Né? Como é que é a Roberta tia no Sal para a Terra? Como é que é diante de um problema? Ela se acovarda, ela entra numa caverna ou ela acredita que Deus permanece o mesmo, Jesus está perto? É porque nós servimos a um Deus vivo, né? Tem muita gente que fala, tem gente que acredita que não, mas isso aqui foi há tantos mil anos atrás que Deus fez, que Jesus curou. Nosso Deus é um Deus vivo. Sim, sim, Ele continua fazendo. Ele não está na cruz, apesar de algumas pessoas ainda insistirem e deixar lá na cruz. Não está na cruz, é um Deus vivo. E, claro, nós olhamos as circunstâncias. A gente está ali no meio de um problema, seja de saúde, ou financeiro, ou conjugal, ou familiar, e a gente fica enxergando a circunstância porque está faltando fé. E quando a gente tem fé, aí tudo é diferente, porque a gente sabe que Deus está nas águas, no barco, está estendendo a mão, está do lado. E o próprio Consolador que Ele mandou, que é o Espírito Santo, nos acolhe, fala conosco, nos ajuda. Então, isso é fé. Sim, sim. Claro que o testemunho do outro edifica em muito. Muita coisa. Eu no comecinho da minha conversão, como eu falo, para mim a conversão é diária, mas no comecinho eu me apoiei muito nos outros testemunhos para eu pensar, poxa, mas o Senhor realmente é vivo, fez? Sim. Porque quando a gente inicia, quando Jesus nos encontra, nos acolhe, quando a gente inicia a caminhada com Jesus, é difícil, é muito difícil, porque a gente está cheio do mundo. Sim. Então, até tudo acontecer, até a gente se batizar, é um processo, não é assim mágica, não tem... Tem muita gente que acha assim, aceitou Jesus hoje, amanhã virou santo. Não, a santidade ela é conquistada. Exatamente. Ela é conquistada, ela é buscada. É isso que você falou, o testemunho ele serve para nos edificar, é isso mesmo. É muito importante ouvir mesmo os testemunhos, porque Jesus ele continua operando sinais e maravilhas. E eu também fui muito e sou edificada até hoje por vários testemunhos. Mas se eu não tivesse a experiência que eu tive com o Senhor, quando Ele me resgatou, dizendo, eu te amo, você é importante, eu conheço, eu estou contigo, talvez hoje eu não estaria aqui com você. Foi o que você falou, né? Uma jovem adolescente, entre a adolescência e a juventude, através da sua vida, o Senhor foi glorificado porque toda a sua família foi tendo esse encontro com Jesus. Olha que bênção, que maravilha. Isso é um testemunho lindo, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu... Isso. Quem sou eu, Senhor? Ninguém vai acreditar em mim. Eu não... Sim. Mas não é o que você fala, é como você vive, é seu testemunho de vida. Sim. E na ocasião eu já tinha minha vida financeira independente, porque eu já trabalhava fora. Mas ao sair do trabalho, eu não ia para casa, eu ia buscar o Senhor. Porque eu queria mais do Senhor, sabe? Eu não queria que nada me preenchesse e roubasse o lugar de Deus no meu coração. Eu queria mais e mais e mais. E meu pai muito rígido, né? Por mais que ele tivesse a vida na ocasião errada, ele sempre foi um pai muito rígido. E eu louvo a Deus por isso, porque isso fez com quem eu me tornasse hoje, né? E ele ficava, você está lá na bagunça, você está isso. Eu falei, não, eu estou buscando o Senhor, Ele me alcançou, Ele me ama e te ama também. Então foi assim... Foi dia após dia, sabe? Buscando ao Senhor, entregando toda a minha vida, toda a minha família, orando muito, tendo uma experiência com o Senhor. Ele foi gerando a experiência de salvação na minha casa, na minha família. E hoje também na vida de muitos que estão ao nosso redor. Roberta, pena que passa muito rápido. Passa, né? Meu Deus, começa a falar do Senhor, é muito, muito rápido, é muito gostoso. Vou deixar esses 2 últimos minutos para você fechar ou finalizar. Sim. O meu convite nessa tarde é que você convide Jesus
a estar fazendo parte da sua vida, né? Aleluia. Porque às vezes a gente só olha o problema, às vezes a gente só olha as circunstâncias, às vezes a gente só olha o vento que está contrário, mas Jesus, ele está observando. Então olha além dos problemas, olha além das dificuldades, porque elas sempre vão surgir. O Senhor falou que não seria fácil, mas Ele estaria conosco. E nós precisamos manter os nossos olhos fitos nele, firmado na palavra dele. Quando nós nos voltamos para a palavra dele, nós tomamos posse da palavra dele. E aí nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Ainda que as coisas não estejam tão favoráveis, ainda que as circunstâncias não sejam aquela que nós gostaríamos de estar vivendo, Jesus, ele está nos observando. E se nós clamarmos, a mão dele também está estendida para nos colocar em lugar de segurança, porque ele é o lugar seguro. Então, assim, que todas as famílias, todas as pessoas que sejam alcançadas por esse momento, por essa entrevista, né, por esse tempo a qual nós estamos aqui compartilhando do maior milagre que Jesus pode fazer na vida de um ser humano, que é tocar no coração e esse coração se render a Ele, que as pessoas possam ter essa experiência, a experiência da salvação, a alegria da salvação. Porque quando nós temos a alegria da salvação, o dia mal vem, mas o nosso coração está alegre em Cristo. Roberta, que Deus continue abençoando abundantemente você, sua família, seu Amém. esposo, que é uma bênção aí na minha vida, pastor Adilson. E depois que eu me converti, encontrei ele na rua, ele nem me reconheceu, e eu fiquei feliz, porque eu falei, meu Deus, aquela pessoa não existe mais. E quando alguém não te reconhece, como você era no mundo, então eu fiquei muito feliz quando ele falou que não me reconheceu. Sim. Seus filhos maravilhosos, a Sara e o Júnior, né? Samuel, isso. Sara e Samuel. E sua mãe. E toda aquela igreja maravilhosa lá do Retiro, metodista. Isso. E porque sempre fui recebida lá com muito carinho, gosto muito do pessoal. Que bom. Assim que der, eu vou convidar meu esposo para a gente ir lá. Vai ser um prazer. E depois a gente não voltou, né? Depois do casamento a gente não voltou, mas vamos voltar. Para nós foi uma honra, né? Participar desse momento tão especial na vida de vocês. Para nós. Então, que Deus abençoe muito, dê muita saúde, para que vocês continuem fazendo a obra de maneira como vocês sempre fizeram, responsável, com amor, com carinho, servindo ao Senhor. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada por essa porta aberta. E lembrando que nós também somos uma extensão do Sal para a Terra, né? A obra a qual o Senhor nos chamou. Verdade. Que eu acredito que quando maravilhosa. Ele trabalhou lá no meu coraçãozinho, aos 7 anos de idade, é como se Ele já estivesse falando assim, ó, isso que estão fazendo por você, eu preciso que você faça lá na frente. Glória a Deus. Sal para a Terra a gente divulga sempre aqui nos intervalos, muita gente já conhece. E se você puder, continue colaborando com o Sal para a Terra. Mas nosso tempo acabou. Eu volto amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá. Música